Aleluia. Quero vos saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por eu estar aqui neste momento, por permissão dele que eu estivesse aqui esta noite. Também quero parabenizar a organização deste evento maravilhoso, desse primeiro congresso de missões aqui em Dom Eliseu. Também quero agradecer o meu amigo pastor Rafael e sua esposa, que foi o canal de eu estar aqui nessa noite. Deus te abençoe, meu filho. Deus vai te recompensar grandemente. Tenho certeza disso. Aleluia. Graças a Deus. Vamos para a palavra, porque o tempo, ele não nos espera. Amém? Aleluia. Eu quero ler um texto bíblico em Mateus, no capítulo 15, e o versículo 21 até o verso 24. A palavra do Senhor, ela diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Podeis assentar. Aleluia. Amados, o texto que nós lemos, ele se expressa por intermédio de Mateus, dizendo que Jesus, saindo dali, foi para o lugar, as regiões de Tiro e Sidom. Na Bíblia NVT, lá está claro dizendo que este lugar que Jesus estava, antes de partir para Tiro e Sidom, era Galileia. E Jesus, saindo da Galileia para Tiro e Sidom, ele teve um percurso de 48 quilômetros. E quando ele chega lá nessa região de Sidom, existe ainda 35 quilômetros de Tiro a Sidom. Isso significa que Jesus ainda ia caminhar muito mais para fazer a sua missão ali naquele lugar, naquela região tão carente, tão pobre, tanto financeiro quanto espiritual. E Jesus, quando ele acaba de chegar ali naquele lugar, ele entra em uma casa, ele fica nesta casa, e ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha chegado ali naquele lugar, mas não teve jeito, ele não pôde se esconder. De repente, uma mulher soube a notícia que Jesus estava ali, e ela veio depressa, sem perca de tempo, veio correndo ligeiramente, e veio logo clamando o nome de Jesus, dizendo com essas palavras: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, e ela sofre muito. Mas no versículo 23, Jesus não lhe respondeu palavra. E no versículo 23 diz que os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disse para Jesus: despede-a, manda logo embora. Eles estavam pedindo para que Jesus
desse logo a bênção para ela, despachasse logo ela com aquela bênção que ela estava tanto precisando, porque dá para entender que a atitude desta mulher era desesperadora, era uma forma, uma maneira que não poderia mais esperar nem um minuto. Mas no versículo 24, Jesus Cristo respondeu e disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora imagine só a situação dessa mulher cananeia, que já se encontrava sua filha endemoniada, e ela veio correndo de lugares distantes para receber a sua vitória. Mas Jesus respondeu e disse: eu fui enviado somente para os filhos de Israel, as ovelhas de Israel. Em João capítulo 1 e o versículo 11, Jesus, ele foi decepcionado quando ele veio enviado apenas para os filhos de Israel. E lá no versículo 11, 1 de João, o evangelista, ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Ele foi até Tiro e Sidom, e também Fenícia, levar a sua missão, pregar o seu evangelho. E ali, ele, diante daquela situação daquela mulher, daquela pobre mulher, ele não podia se demonstrar que estava interessado mais de salvar aquela mulher, porque ele tinha ido, como ele confirmou, que tinha ido atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque nessa região, amados, era uma região de povos gentios, e o povo de Israel, os judeus estavam lá, eles eram chamados judeus prosélitos, por ser gentios, por fazer parte ali daquela nação. E Jesus Cristo, ele disse essas palavras, lá em Mateus capítulo 10, e o versículo 6, e o versículo 6 a 23, ele recomenda, quando está enviando os seus 12 discípulos, para pregar nas cidades de Samarias, ele diz: olha, vocês vão pregar, mas não pregue a palavra para os gentios, procure só as ovelhas da casa de Israel. Isto é, Jesus, ele até antes de morrer, até antes de ser rejeitado, ser morto por eles, ele estava se referindo à salvação para o povo de Israel. Mas aí está um negócio, um mistério maravilhoso acerca da salvação, que aquela mulher, ela era gentia, aquela mulher, ela pertencia a um povo que era desprezado, ela pertencia porque era gentia, os gentios eram chamados pelos judeus de cães, de cachorro. Os gentios não valiam, não prestavam nada na lógica humana do povo judeu, mas Jesus Cristo mudou a história daquela mulher, assim como ele mudou a tua história, assim como ele vai mudar a tua história aqui nessa noite. Você era gentil, eu era gentil, mas agora nós somos salvos, comprados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Quem tem glória aí? Aleluia! Dê glória para Jesus aqui nessa noite, porque aqui Ele se encontra. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer despejar bênção nessa noite. Aleluia! E nessa mensagem, nesses minutos que me restam, eu quero falar de 3 características da mulher cananeia. A primeira característica, ela, depois de ser rejeitada com a expressão de Jesus, depois que ela se sentiu talvez decepcionada com aquela ação, ela veio, mostrou a sua primeira característica para Jesus, diante dos seus discípulos e diante de Jesus. Sabe qual foi? Adorou.
diz aqui o versículo 25, que ela veio e adorou, se ajoelhou e disse: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Ei, crente, se você veio aqui nessa noite com a expectativa de Jesus te ajudar, Ele vai te ajudar. Mas se você adorar, se você se ajoelhar diante dEle, aleluia, glória a Deus. E ela adorou. E a adoração, meus amados, tem um fator interessante. João, ele escreveu em capítulo 4, versículo 24, ele diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem é adorador verdadeiro aqui nessa noite, se manifesta, adora o teu Deus, adora o teu Deus eterno, aleluia, glória a Deus. Esse é o teu Jesus, esse é o meu Jesus, aleluia. É interessante, amados, que Mateus, no capítulo 15, onde o texto que nós lemos, ele se refere à raça da mulher, quer dizer, cananeia. Cananeia é que vem dos cananeus. Mas Marcos, capítulo 7, e o versículo 24, 25, 26, Marcos já escreve diferente acerca desta mulher. Ele não chama ela de cananeia, vocês podem ver lá, pode conferir lá. Ele chama ela de grega, sírio, fenícia. O que é isso? Como pode isso? Mateus escreve de um jeito e Marcos escreve de outro. A diferença é que Mateus estava apontando a raça dela, a descendência dela que vinha do povo cananeus, dos Canaã. E Marcos se refere ao estado político dela, porque ela não era grega de nascença, ela era grega por falar língua grega. Ela era sírio-fenícia, porque ela nasceu na Fenícia, mas vivia na Síria. Por isso que Marcos se referiu ao estado político dessa mulher. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 27, ela respondeu para Jesus, quando Jesus disse: não é bom lançá-lo a comida ou o pão dos filhos aos cachorrinhos. Há um fator interessante aqui, meus amados. Essa mulher, ela não foi chamada de cão. Esta mulher, ela não foi chamada de cachorro. Ela foi chamada de filhotes de cachorro. Nesse mesmo texto, na Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, fala lá que cachorrinhos significa filhos de cães. Os cachorrinhos, eles eram domesticados, já os cães não. Os cães vira-latão, viviam pelas ruas, perambulando, comendo lixo e cadáver. Isso está escrito lá em Salmos 59, o versículo 6. Portanto, Jesus não quis dizer que ela é igual ao cão, não. Jesus quis dizer que ela era uma filhinha domesticada e que ela precisava de alguma coisa que ela veio buscar. E quando Jesus se expressou que não ia lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela disse: Senhor, no versículo 27, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos seus servos, conforme a tradução da Bíblia. Olha aí, já está dizendo que os cachorrinhos são domesticados. Em outras Bíblias diz que ela se expressava assim: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mãos das crianças. Isso é versão de Bíblia. Amados, cachorrinho é domesticado. É por isso que ela foi chamada pelo algo interessante. Sabe por quê? Porque ela tinha conhecimento de que Jesus era. Ela tinha conhecimento que Jesus era o filho de Davi. Então, tanto que ela clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela era gentia, ela adorava outros deuses, ela adorava o deus Baal, ela adorava a deusa Estarote ali naquela região. Aliás, todos os gentios adoravam aqueles deuses, mas
ela reconheceu que esses deuses mundanos, que esses deuses pagãos não valia nada, não prestava para ela, não dava vitória para ela, mas ela veio a um Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e ela disse: Senhor, socorre, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia, oh glória a Deus. E ela recebeu a sua bênção. E a segunda característica é a sua humildade. A humildade faz a diferença na vida de um crente. A humildade, ela faz você ter história. No céu só vai entrar os humildes. No céu só vai entrar aquele que ama o seu inimigo, seja ele qual for. No céu só vai entrar os lavados, os de coração puro, aquele que se faz, que se converte como criança. É esse que são os salvos, é esse que são os verdadeiros adoradores. Humildade, meus queridos, em hebraico quer dizer onauá, que quer dizer também docilidade, aflição. Aquela mulher foi muito doce para com Jesus, apesar de tantas coisas ali que Jesus repreendeu ela, defendendo o povo de Israel, mas ela continuou insistindo, persistiu até receber a sua vitória, e a sua vitória foi a libertação da sua filha, e a sua filha foi liberta, e ela foi alcançada pela mão do Senhor. E nessa noite, você também pode ser alcançado pela mão de Deus, porque Isaías 59 diz lá que Deus está com as mãos abertas para te abençoar, Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir o que você tem a dizer para Ele aqui nessa noite. Vai falando, vai se humilhando, vai adorando, que Ele está aqui para te atender. Aleluia, aleluia. Humildade no grego significa mansidão. 1 Coríntios 4, 21, também significa brandura. Gálatas 6, capítulo 1, versículo 1, também significa cortesia. Título, capítulo 3 e o versículo 2. E as características dessa mulher conquistou Jesus. A característica desta mulher conquistou Jesus. Qual é a tua característica aqui nesta noite para conquistar o Espírito Santo? Qual é a tua característica que você trouxe aqui nesta noite para conquistar Jesus Cristo de Nazaré? Qual é? Qual é? Qual é a tua característica? Qual é? Aleluia! Oh, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus aqui nessa noite? Quanto pode dar um brado de glória para Jesus Cristo aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. A última característica, a última, rapidinho eu vou terminar, é a característica da fé. Fé, nem todos têm condição de ter fé. Há duas maneiras de ter fé. A fé natural que todos têm, já nasce com ela, tem fé em Deus. Outros têm fé nos seus deuses. Mas nós temos que ter fé em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele nos ensinou a ter fé. Ele nos ensinou humildemente. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E a fé, meus queridos, lá em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6, lá está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou ao contrário, está dizendo: se você tiver fé, você agrada a Deus. Se você tiver fé, você vai longe. Se você tiver fé, você ganha vitória. Se você tiver fé, você vai vencer as lutas, as guerras, as correntes serão quebradas, as muralhas serão derrubadas por terra, e o inimigo será estourado no meio, porque ele não suporta a fé. A fé de um crente remove montanhas. Glória a Deus. Capítulo 11. Aleluia. O capítulo 11 de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e porém das que não se vê. Amém? Glória a Deus. Fique na bênção adorando a esse Deus. A todos com paz do Senhor. Amém. Aleluia. Deus está neste lugar. Convida a igreja para ficar de pé. A muralha
de Jericó. Não pode suportar, não, 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 o barulho do pandeiro, da buzina tocar. A muralha de Jericó não pode suportar o barulho do pandeiro, da buzina tocar. Pra Jericó cair que Israel marchou, foi pra Jericó cair que Israel marchou, foi pra Jericó cair que Israel marchou. Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor. Foi pra Jericó cair que Israel marchou, foi pra Jericó cair, foi pra Jericó cair. Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor. E vai marchando e vai marchando e vai tocando o pandeiro. E vai marchando, vai tocando o pandeiro. E vai marchando, vai, e vai marchando, vai, e vai marchando, vai, e vai marchando, vai, e vai marchando, e vai marchando, e vai tocando o pandeiro. E vai marchando, vai tocando o pandeiro. E vai marchando, vai tocando o pandeiro. Para Jericó cair tem que marchar primeiro. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Então levante agora e comece a dar lugar. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Mas pra Jericó cair você tem que marchar. Então levante agora e comece a dar lugar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Se coloque de pé, comece a dar lugar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Ei, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu quero ver você dar lugar. Vai dando glória agora, vai dando glória. Vai dando glória, misturado com aleluia. Vai dando glória aí, misturado com aleluia. Vai dando glória. E deixa que essa barreira Jeová derruba. Vai dando glória, misturado com aleluia. Vai dando glória. E misturado com aleluia, vai dando glória. E deixa que essa barreira Jeová derruba. Deus está nesse lugar. Da primeira volta, 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 da primeira volta. Creia na vitória. Da segunda volta, 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 da segunda volta. Receba a tua vitória. Para baixar a tua aqui nesse lugar. Deus está te mostrando obra de bruxaria aqui nesse lugar. Eu glorifico o Senhor esta noite. Aleluia. Toda honra e toda glória seja